Continuamos com as nossas lições. Chamamos-lhes a esta série de lições uma visão geral, um sumário geral. Falamos dos mundos superiores, como surgiram do pensamento da criação de fazer bem aos seus seres criados. E eu desenhei isto antecipadamente. Normalmente desenho enquanto estou a explicar, mas fazer tudo isto era impossível de fazer durante a lição e, portanto, preparei isto antecipadamente. E aqui, de forma esquemática, temos uma espécie de combinação dos dois mundos, o espiritual e o corpóreo. O que aprendemos com vocês nas lições anteriores é como, do pensamento da criação, o estado de Malhut foi criado. A fundação para o futuro ser criado no mundo de Ein Sof, que recebeu todas as luzes, sentiu vergonha, realizou a restrição sobre si própria e decidiu alcançar equivalência de forma com o doador, com o emanador. Que foi como o emanador organizou estas forças de doação para operar em Malhut para começar. Portanto, este é o que o ser criado futuro vai pensar e querer. E o Malhut que trabalha nessa direção ainda não sente que é ela que opera. Mas estamos a falar da substância da criação, que é o desejo de receber, que responde a influências vindas do alto, nomeadamente o prazer, a sensação do doador desse prazer. E então, de Ein Sof, os Reshimot são revelados, e de acordo com estes Reshimot, ela pode operar, começa a funcionar com uma Sar sobre o seu desejo de receber, realiza a restrição e começa a construir o primeiro tipo de relação para receber, para doar. E os Partsufim de Adam Kadmon surgem, ainda não há ser criado, mas tal como dissemos, é a natureza, a substância que é o desejo de receber, responde a estas duas forças que operam nela, o prazer e o doador desse prazer. E depois de reagir, de responder a estas duas forças, de trazer todos os Reshimot de Ein Sof, novos Reshimot surgem. Os 5 Partsufim de Adam Kadmon, que em última análise é o preenchimento dos primeiros 9. E os primeiros 9 são discernimentos antes de Malhut. Quando começam a receber para doar, tornam-se Sefirot. E aqui recebem uma impressão de Malhut, vendo como estão adaptados bem ou não a Malhut. Por um lado, a primeira restrição opera neles e, por outro lado, a intenção para doar e, portanto, fizeram uma restrição. E depois decidiram em certas ações com uma Sar, a tela, e no mundo de Adam Kadmon, estas são 5 formas de recepção Keter, Chochmah, Binah, Zerampin, Malchut, com as luzes de Naranjai. E aqui, através disto, os Reshimot de Ein Sof completaram a sua concretização, não há nada mais para receber, para doar, e o que resta é a parte chamada Malhut, de Tabur até ao Sion. E nesta parte é impossível receber para doar, o ser criado não tem o poder para realizar nenhum ato de doação. É apenas a restrição que está presente aqui. Claro que está presente de acordo com o desejo do ser criado, que não quer alcançar disparidade de forma com o Criador, mas ainda assim esta é a restrição.
E o ser criado ainda não pode expressar nenhuma ação por si próprio. E, portanto, aprendemos que, por forma a assistir o ser criado, para avançar de alguma forma, em termos de doação, em tornar-se adaptado, compatível com o Criador. Então não é a mesma coisa que a luz no mundo de Ein Sof que preenche o vaso, que lhe dá o sentimento do emanador, corrigindo para realizar atos de doação no mundo de Adam Kadmon, mas ao invés, o Partzuf aqui é o Partzuf de Binah, de Ak, desce até ao ciúme de Galgalta, ou seja, desce até este Malchut, e dá a Malchut a sensação de Binah. Portanto, de Tabur até Parsa, por a Binah expande-se, temos forças de doar para doar, mas aqui de Parsa a Sium opera uma nova restrição, a segunda restrição, porque aqui Malchut e Binah começam a doar, a influenciar uns aos outros e a sentir a restrição mútua. Malchut não pode receber nada de Binah e qualquer ato de recepção vai ser para receber. Então Malchut restringe Binah, cria Parsa e diz até ao Parsa tudo bem, as forças de Binah controlam a conexão de Binah e Malchut. Aqui é possível a divindade expandir e então este lugar é chamado mundo de Atzilut e de Parsa até ao ciúme nenhuma luz pode expandir. Apenas a luz de Toladá, uma pequena luz, porque aqui não concordamos receber nenhum tipo de luz, não a podemos receber para doar. E portanto alcançamos um estado em que apenas uma porção de Malchut está preenchida, de Malchut Aparsa, e também não está preenchido, porque aqui Binah está a controlar doar para doar, que não é a natureza de Malchut. E portanto até agora não há nenhuma correção aqui. E, portanto, para trazer o ser criado, esta parte de Tabur, até o ciúme para o estado de correção, o estilhaçamento dos vasos aconteceu no mundo de Nekodim. Malchut e Binah conectam juntos num ato chamado Malchut e Binah juntam as suas qualidades, mas no nível de recepção, que é um nível em que podem estar juntos. Malchut não pode estar em doação. Malchut não pode ser como Binah, elevar-se ao seu nível e misturar-se com ele pelo seu próprio poder. Esta mistura pode apenas acontecer quando os limites são partidos. E este é um ato muito severo, porque então Binah e Malchut caem a um estado que é totalmente oposto ao Criador. Mas devido à falta de escolha é o que acontece. Caso contrário, Malchut nunca pode alcançar correção. Mas se olharmos para o ato em si próprio, é um ato muito terrível, não há nada pior que pode acontecer. Claro que também podemos dizer a primeira restrição ainda está em ação, é um ato muito severo. Qualquer ato de distanciamento, separação do Criador é um ato acima da natureza. E é considerado muito severo, muito mau em espiritualidade. Mas Malchut e Binah conectaram através da descida, do estilhaçamento dos Massachim, temos estes vasos estilhaçados e aprendemos dos escritos dos cabalistas que dos Reshimot, dos vasos estilhaçados, ou seja, dos desejos, que não têm massach, uma tela, e, portanto, começam a ser construídos, ou os mundos começam a ser construídos da correção destes vasos. Antes de mais, o mundo da Atzilut,
É feito de vasos que são fáceis de corrigir, Galgalteinaim que nunca se corrigiram, mas da sua conexão com os vasos de Ahab, no mundo de Necodim, e também eles, vasos que nasceram da conexão de Galgalteinaim e Ahab, e dali foram feitos os três mundos, Beriah, Yetzirah, Asiah, Tzilut e Galgalteinaim, que tem a sua forma impressa em Ahab, e depois Beriah, Yetzirah, Asiah foram feitos. E estes mundos aprendemos que colocam até Razé, e depois do mundo de Asiah temos vasos que não podem ser corrigidos, apenas restringidos e nunca usados. É impossível usá-los. Estes são chamados os vasos das Klipot. O lugar das Klipot de Razé de Yetzirah é o Sium. E estes vasos são corrigidos apenas de uma ação especial do alto. Se o ser criado expressar a prontidão para ser corrigido em qualquer outra ação, então vai compelir a força superior a corrigir os vasos que o ser criado não consegue corrigir-se. Porque a natureza do ser criado, o coração de pedra, não pode ser corrigido. E depois destes 5 mundos, para Akyabia, agora, em essência, há uma ocultação no Criador, no Emanador, da luz superior, por trás de todos estes mundos. De acordo com os 5 níveis de Aviut no ser criado, em Malchut Ein Sof, temos 5 níveis de ocultação: Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiah. E depois destes 5 mundos, por trás deles, não a luz infinita, mas o emanador, o doador, pode ser sentido pelo ser criado futuro que tem que ser criado. E porque é que isso é bom? É bom porque o ser criado futuro tem que ser um ser criado. Ou seja, tem que permanecer por si próprio, em frente ao Criador, enquanto uma entidade separada, com livre-arbítrio, sentimento de liberdade, sem sentir pressão em nenhuma direção, permanecendo lá pela sua decisão, que qualidades prefere, que estados e objetivos prefere. E esta forma pode chegar apenas quando o Criador está oculto enquanto doador e o prazer está oculto do desejo de doar. Tal como nos lembramos, Malchut de Ein Sof, quando começou a operar, a fazer a ação, começou da segunda qualidade das 4 fases de luz direta. A segunda fase sentiu prazer da primeira fase, de a sentir, e também o doador desse prazer. E ambos vêm do Criador. E, portanto, precisamos de alcançar uma ocultação, de tal forma que não temos prazer nem o doador do prazer. E mais tarde, para saltar aqui um pouquinho, temos estes 2 tipos de ocultação, a ocultação dupla e o normal. Na ocultação dupla, corrigimos a falta da sensação do anfitrião e na ocultação simples corrigimos a falta de prazer e então alcançamos correções onde não sentimos o anfitrião ou o prazer, mas ainda assim alcançamos as decisões corretas. E isto acontece aqui de baixo para cima quando começamos a elevar-nos através das nossas correções no fim das gerações. Neste momento estamos aqui, neste estado em que temos os 5 mundos, e agora o que precisa de ser criado é o ser criado, que vai ser chamado Adam, humano. Adam, porque esta parte de Malchut de Ein Sof
precisa de ser domá, semelhante ao Criador. E, portanto, trazer para a concretização o plano da criação. Se o ser criado vier para ser semelhante ao Criador, alcança o estado mais ótimo, ou podemos dizer o único estado que existe na realidade. E tal como Malchut no mundo de Atzilut dá origem aos mundos de Briah e Tziracia, então Malchut do Olam Atzilut dá origem ao Parzuf chamado Adam Arishon. Ao pegar Malchut do ponto médio de Ein Sof e conectá-lo, na verdade o Siyum de Kedushá, que está no Chazé de Yetzirah. E desta combinação das primeiras 9 Sefirot, corrigidas com respeito com Malchut, e Malchut, que sai de Ein Sof, através desta combinação, o Partzuf chamado Adam Arishon foi criado. E o que é que tem de especial? O seu Malchut pertence a esta matéria primordial que o Criador criou e agora opera depois da ocultação dos 5 mundos e pode expressar-se relativamente a estas ocultações. O que é que ela prefere? Estar em ocultação, semelhante ao Criador, ou querer os prazeres, que não importa quando está conectada com o proprietário ou não. Portanto, depois das ocultações, existem ocultações no prazer e no doador do prazer. E nesta matéria primordial que o Criador criou, o desejo de receber, agora tem que se desenvolver e decidir, basicamente. Porque esta matéria, esta substância, ainda não está conectada à divindade, aos primeiros 9, aos atos de doação, ao conhecimento de como o Criador opera nos primeiros 9. Permanece aqui, no final do Partzuf da Adam Arishon, ou mais corretamente do seu Razé para baixo, ainda não está conectado a todas as qualidades de doação, pensamentos de doação, e portanto não os compreende. É um estado muito semelhante ao estado de Olam HaNikudim antes do estilhaçamento. E novamente, aqui temos as mesmas operações necessárias, o estilhaçamento deste Partzuf, para misturar as qualidades de doação, os primeiros 9, com Malchut. E o que alcançamos através desta operação especial, isto é chamado Adam Arishon, a véspera de Shabbat. Adam Arishon eleva-se a uma luz especial que vem do alto e leva os mundos junto com Adam, que está ali, a um nível em que ele quase que entra na divindade, acima da Parçá, mas ainda assim alguns dos seus vasos estão abaixo, mas ele não consegue discernir isto, usa estes vasos para doar, com a sua intenção correta e verdadeira. E, portanto, estilhaça. A intenção está correta, mas os vasos têm um estado em que não têm uma sarre para receber, para doar, então ele estilhaça. E as suas partes caem aos montes de Biá, caem no lugar tal como está mostrado aqui. E depois, Adam Arishon, com todas as suas partes do seu corpo, o Partzuf Adam Arishon é chamado Neshama, alma, ou ser criado, Nivra, em hebraico. Adam Arishon devia escrever aqui Nivra, ser criado, ou Neshama, alma, a alma geral. Este Partzuf é chamado Neshama porque pode corrigir-se apenas até ao nível de Neshama, de alma. E os níveis de Raya e Eridah podem juntar-se a este nível de Neshama apenas numa medida muito mínima. Portanto, a Adam Arishon estilhaçou, as diferentes partes caíram para os montes de Biá,
E também em oposição a isto de Biá, de santidade, das carências da Adam Arishon, o mundo de impureza também foi criado. Biá de Klipá. E portanto, nestas carências da Adam Arishon, são reveladas em Abiá de Tuma, de impureza. E, portanto, o que acontece é que as clipot são obrigatórias, são cruciais, porque graças a elas chegamos às revelações das carências da alma, e estas carências que precisam de ser corrigidas vêm através das clipot, são reveladas na alma através das clipot, e então torna-se claro para a pessoa que tipo de desejos ou reshimó que agora precisa de corrigir para alcançar o próximo estado, o seu próximo passo nesta escada de correções. E, portanto, o facto de que a Biá de Tumã foi criada aqui é para servir de ajuda para ir face aos vasos estilhaçados e então entre estes vasos, entre a Biá de Kedoshá e a Biá de Tumã, descobrem que estão entre forças positivas e negativas, doação e recepção, e ao estar entre as duas, isto permite-lhes o sentido, a capacidade de escolher, discernir a sua natureza. Os olamot, os mundos, são as projeções das qualidades dos vasos estilhaçados na luz superior. Estes mundos, estes olamot, não existem em algum espaço espiritual fora da pessoa. Ao invés, eles são parte da estrutura da pessoa. Sem a pessoa não temos os mundos, não temos um lugar para os mundos. Tudo fala da pessoa e como ela alcança a realidade. Contudo, através do estilhaçamento da Dama Rishon, ou seja, o vaso espiritual, verificamos que ele agora é uma parte estilhaçada, 600.000 partes, na verdade, 600.000 partes, porque estilhaçou, porque a luz veio de Arihampin e está tudo contado em dezenas de milhares. Temos Vak vezes 10 Sefirot em cada um deles e depois vezes 10.000. Portanto, a intensidade da luz que foi estilhaçada, isto dá-nos o número destas partes estilhaçadas, 600.000. Também podemos escrever aqui 600.000 almas estilhaçadas. E neste estado que as almas se encontram, no mundo espiritual entre a Biá de Kedoshá e a Biá de Tumã, isso ainda não é suficiente. Não é suficiente para dar à pessoa livre-arbítrio e verdadeiramente tornar-se o ser criado. Porque o ser criado não é só quem está em oposição ao Criador. Não sente a presença do Criador, não sente nenhuma pressão do superior, do doador, aquele que o criou. E que existe um objetivo aqui, um propósito, um compromisso da criatura perante o Criador. Portanto, temos que trazer o ser criado para uma ocultação maior depois do estilhaçamento dos Kelim. O estilhaçamento dos vasos precisa de trazer o ser criado a um estado em que alcança a sua substância primordial. E desse ponto, ou seja, depois do estilhaçamento, depois da mistura entre Binah e Malchut,
estão aqui juntos, certo? Mas esta mistura, cada elemento da conexão de Binah e Malchut agora tem que alcançar um estado como se começa do zero. Começa no caminho do zero, como algo de nada. A existência a partir da ausência deste ser criado. Existe uma centelha de Binah ali. E neste mundo, que começa da mesma forma em que a espiritualidade se desenvolve, tal como era no desejo de receber, mas não conectado com Binah, onde não compreendia de que existe qualidades fora dele, que existe um emanador até que começa a agir e compreender. Isto também acontece no Zolamot, acontece apenas em Adam Arishon, e portanto aqui a forma de Nefesh, porque todas as forças e qualidades recebeu do alto, até a esta carência que tinha anteriormente. Portanto, não tem a percepção correta, a sensação correta da realidade. E, portanto, aqui, pela primeira vez, chegamos à concepção do ser criado, que inclui dentro dele uma parte do emanador que está nele, no ser criado. E daqui o nosso universo começa. E isso, bem, eu desenhei uma seta aqui que desce e constrói toda a matéria no nosso universo como viesse diretamente da espiritualidade. A verdade é que não existe conexão aqui entre espiritualidade e o que chamamos de corporeidade. Não existe conexão, não existe uma conexão direta. Ao invés, é uma cópia. Esta mesma substância do estilhaçamento de Adam Arishon, agora começa a tornar-se clarificada, clarificada pela luz que a influencia. Portanto, os Reshimot do estilhaçamento de Adam Arishon chegam a um estado de estilhaçamento completo, até ao ponto em que agora permanecem Reshimot crus, puros da conexão entre Binah e Malchut. Em combinações muito diferentes, Binah, Malchut, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Shoresh, e combinações cada vez mais diferentes, ou possíveis. E tal como os cientistas nos dizem, mais ou menos, e com o conhecimento que temos agora, há mais ou menos, vamos aceitar que os seus indicações estão corretas, mais ou menos há 15 bilhões de anos, se virmos o tempo enquanto um dado adquirido, porque não temos capacidade para discernir esta ordem de operações no nosso mundo, senão através do tempo. Mais tarde vamos falar do conceito de tempo, a percepção da realidade, mas não podemos falar da ordem das coisas sem o conceito de tempo. Portanto, há 15 bilhões de anos atrás, a matéria começou a ser formada, a substância. E esta substância neste mundo, o mundo corpóreo, é o desejo de receber, o desejo de ter prazer. Mas tem centelhas de Binah, centelhas do Criador, e portanto esta substância começa a evoluir, está viva, absorve. E não há uma única partícula, não há uma única partícula que não inclua
estas duas qualidades opostas, a rejeição, a atração, a força que atrai, a força que rejeita, a pressão do exterior para o interior e do interior para o exterior, este equilíbrio em cada partícula e nas diferentes combinações está estabelecido e existe desde a partícula mais pequenina e nos conglomerados de partículas, nas combinações, na matéria inanimada, que também não é inanimada, está viva dentro, tem as suas próprias leis que a opera. Existem todo tipo de operações que acontecem ali, mas dizemos que é inanimada porque o desejo de receber nela não se transforma, não é expresso, não se manifesta. E então, depois de 3, 4 bilhões de anos, ou seja, mais ou menos 3, 4 bilhões, o sistema solar começa a formar-se, certo? O sistema solar e depois a Terra, centenas de milhares de anos, ou seja, e tal como o Bala Sulam escreve, depois de algumas dúzias de milhões de anos em que a Terra esteve a aquecer e a arrefecer, etc., até que o calor penetrou dentro e formou-se a crosta, e a crosta ficou mais dura, e mais ou menos alguns milhões de anos depois a vida começou a evoluir, o tipo de evolução vegetativa e depois o nível animal, os animais. E tal como vemos, de acordo com o surgimento dos Regimons, cada Regimon que surge como causa e consequência, um depois do outro, dão origem, vem a esta forma de vida. E mais criações começam a evoluir de qualidade superior até há cerca de 50 mil anos que temos criaturas que vivem de acordo com as nossas leis naturais. E mais alguns milhões de anos depois veio uma altura no surgimento dos Regimon para a criatura chamada Adão, humano. E este humano também, em termos de biologia, é como nós, mas ainda não tem o desenvolvimento interno. E durante vários milhões de anos desenvolve-se internamente. Até há cerca de 40 mil anos atrás que temos a humanidade, vive como famílias, tribos, e começam a acreditar em forças inatas da natureza, ou seja, começam a sentir que nem tudo é conhecido. De repente começa a sentir que está perdido no seu mundo. Há forças que não compreende. Há acontecimentos que acumulam nele esta sensação que começa a surgir nele de que há algo fora dele, que o governa de uma forma desconhecida. E a partir dessa altura surgem diferentes fés e sistemas religiosos. E de acordo com isso, surge a cultura antiga, que as pessoas viviam em tribos, e aconteceu mais ou menos
até ao período de Adam Arishon. E Adam Arishon, em hebraico, o primeiro homem, desenvolveu-se das suas formas anteriores e ele foi o primeiro a alcançar a divindade. Portanto, nele, em oposição àqueles que viviam com ele, nele, pela primeira vez, os Reshimot de Binah surgiram, e não de Malchut. E ele realizou que existe uma força superior, que há, claro que esta realização, embora tenha sido a realização espiritual, foi muito pura. Podemos chamar-lhe muito tenue, purificada, porque os seus vasos eram muito puros. E os Reshimot, tal como falamos, desenvolveram dos mais pequenos até aos que têm o maior aviut. E, portanto, de acordo com a tradição, ele até expressou este conhecimento, esta revelação no livro chamado Raziel Amalach, o anjo Raziel, e dele recebemos as letras hebraicas e os escritos em geral. Isto chega-nos de Adam Arishon, e depois de Adam Arishon, começa um processo de desenvolvimento e a partir dele, como um resultado ou depois da sua alma ter surgido, surgiram mais almas, ou seja, mais discernimentos em pessoas que foram capazes de alcançar a espiritualidade. Adam Arishon também lhes ensinou por 20 gerações entre ele e Abraão. Essas foram as gerações de cabalistas já, que já estavam em conexão, de algum nível de conexão com a força superior. Então os Reshimot começaram a ser escrutinados neles, a ficarem clarificados de acordo com o pensamento da criação, enquanto realização espiritual naquelas pessoas. Até que a pessoa chega ao escrutínio da criação e os Reshimot de uma forma profunda, porque ele criou um método de correção, um método de estudo, e ele é chamado Abraão, em hebraico Av, Am, o pai da nação. E dele temos o livro de Yetzirah, e a humanidade no geral também avança ao mesmo tempo que o desenvolvimento dos cabalistas. O desejo de receber tem que passar por 4 níveis de aviut e alcançar um estado em que no nível 4 existe este surgimento de todo o desejo de receber, mesmo o mais pequeno, mais inferior. Estes desejos mais inferiores neste processo de criação, que também se tornam adaptados ao Criador. E, portanto, temos que desenvolver a alma, este processo de desenvolvimento, para até à realização do Criador, corrigir as almas de Adam Arishon para a frente. São chamados Reel, porque querem alcançar ele e achar ele diretos ao Criador. E também há o desenvolvimento geral. E o que é o desenvolvimento geral fora de Israel? São aquelas almas, digamos, aquelas pessoas que ainda não sentem nenhum tipo de anseio de surgir, de desenvolver o Reshimot para descobrir o Criador, para se aproximarem dele. E, portanto, há aqueles em quem o Reshimot
irrompe na forma de Bet neles, Binah, e estes Reshimon compelem a pessoa a procurar algum tipo de preenchimento por este desejo que é revelado, e essa pessoa torna-se um cabalista. E há aqueles em quem Binah ainda está reprimida por Malchut, se é que podemos dizer aqui. Temos esta conexão de Binah e Malchut depois do estilhaçamento, certo? Todos temos partes de Binah e partes de Malchut. Mas claro que depende do que está mais expresso na pessoa. E de acordo com isso a pessoa opera. O ego desenvolve-se, o desejo de receber desenvolve-se nos cabalistas e na humanidade em geral. E os cabalistas desenvolvem-se junto com este desenvolvimento da humanidade, por cima deste ego que queima ao longo de todo este tempo. E aprendemos que falamos sobre como tivemos o período do animismo, em que as pessoas começavam a pensar em natureza e que há forças na natureza que não conhecem. Ainda tinha algum tipo de crenças pré-concebidas e, portanto, do tempo de Adão até Abraão começa o politeísmo, onde o pai de Abraão era um líder disso. Ele prostrava-se perante todo o tipo de forças da natureza, forças que descrevia como todo o tipo de governações. Ele era conhecido como um adorador de ídolos. E Abraão, como resultado disso, chegou ao reconhecimento que não existe mais do que uma força, que é uma força boa e que não há mal ali. Isto é algo muito rudimentar e importante até este dia, estas crenças dentro das pessoas e na humanidade em geral, onde pensamos que existem várias forças no mundo, que há uma força boa e que há uma força má, e as pessoas procuram alguma sorte para receber a força boa em oposição à força má, para escapar ao olho gordo e todo tipo de coisas. Mas tudo vem de uma única força e esta força opera em nós de tal forma para nos levar ao bem. E nós estamos simplesmente a organizar esta influência de bem e de mal de acordo com a nossa falta de correção, de acordo com a nossa medida de corrupção, distorção. E, portanto, Abraão foi o primeiro a descobrir que tudo vem de uma única origem. Não há métodos e forças múltiplas, tal como descreveram mais tarde na Grécia Antiga. Eles pensavam acerca das diferentes formas de deuses que lutavam entre eles e se casaram e se divorciavam. Ou seja, o ser humano reflete o seu entendimento dele próprio na força superior. E estas formas primitivas existem até este dia, mas Abraão, ele foi o primeiro a ter uma tal revelação da divindade de uma forma decisiva e sistemática. Também revelou como esta força superior opera em nós e como nós podemos conectar com ela. E, portanto, ele passou-nos este método, o seu método de revelação, de correção, da revelação da realidade, da percepção correta da realidade. E, portanto, ele espalhou este método e dele começou uma nova era. Também no tempo de Abraão começa outro tempo, um tempo de escravatura. Ou seja, o ego na humanidade tornou-se tão grande que o homem começou a
querer também controlar e escravizar os outros. Existiu esta tendência no ego humano que se tem vindo a desenvolver. E embora Abraão e os seus estudantes tenham desenvolvido em monoteísmo, ou seja, que existe uma força superior que é boa e todo o mal vem apenas da nossa posição oposta perante ele, porque somos opostos a esta força boa. E, portanto, tudo o que é contra o nosso ego parece-nos mal. E, portanto, de forma correspondente ou oposta a esta percepção monoteísta, a percepção politeística também desenvolveu, onde várias nações e até nações avançadas, Roma e depois Grécia, até aproximadamente anos da área da Era Comum, todos idolatravam várias forças da natureza, pensando que é aquilo que nos governa. De Abraão sabemos que é a maior parte da humanidade, que é a parte de Malhut que suprime Binah, e há uma pequena parte da humanidade onde Binah controla, e esta é a descendência de Abraão. E os seus descendentes têm que passar por vários estágios que são mais rápidos no desenvolvimento, porque Binah determina este desenvolvimento. Ou seja, eles precisam que o seu desejo de receber se revele mais rapidamente, e é por isso que entram no exílio do Egito. E nessa ação, quer corpórea, quer espiritual, passam por uma sensação de escravatura, quer em forma física, quer espiritual, de uma forma que encontram um entendimento interno de que precisam de sair do Egito. Egito, na corporeidade, compreendemos o que é, mas internamente é que existem as clipot, falamos destes dois lados, Kedushá e Clipá. Então, o mesmo método que recebemos de Abraão, Isaac e Jacó, o método da linha do meio, o método de avançar em Dvekut com a força superior, da forma correspondente, o mundo das Clipot começou a ser revelado àqueles que têm desenvolvimento espiritual. Estamos a falar das pessoas que desceram até ao Egito. E eles começaram a sentir as forças face à Kedushá, e estes dois sistemas, que em conjunto a força da impureza é chamada Faraó, em oposição à força da Kedushá, ou do Criador, e eles começaram a sentir-se que estavam entre elas, ou seja, cada um começou a clarificar, junto com o desenvolvimento crescente do desejo de receber, a conexão entre Binah e Malhut, o que fariam se Malhut continuar a crescer, e dessa forma ir acima dele e corrigi-lo. E esta é toda a questão da escravatura, que sentem que de cada vez precisam de restringir o Malhut para permanecerem enquanto o povo de Israel entre os egípcios, por assim dizer. Até que finalmente alcançaram uma situação onde não podem estar neste controlo de Malhut, e isso vai levá-los para um estado de morte. Depois vem o estado das 10 pragas, onde a pessoa tem que sair deste confronto entre Binah e Malhut e coroar Binah sobre Malhut. Tal como aprendemos de toda a história do Êxodo,
que a pessoa essencialmente escapa Malhut. Compreende que não pode trabalhar em combinação entre Binah e Malhut. Precisa de receber algum tipo de apoio da força superior para fazer uma restrição em Malhut e juntar-se a Binah. E esta fuga é chamada o êxodo, ou o milagre do êxodo do Egito. E, portanto, alcançam a recepção da Torá, a entrega da Torá, mais ou menos no século 13 antes da Era Comum, e recebem um sistema, um método, a revelação do método. Para o desejo de receber que cresceu no Egito, o método de Abraão já não é suficiente, é preciso haver um método mais avançado, em que o anseio da pessoa e a revelação inata da divindade de acordo com os Reshimot já não é suficiente. Agora tem que seguir certas ações internas espirituais para com os outros, para que em conexão com os outros, em arvut, em garantia mútua, precisa de criar tais conexões sobre o seu novo nível da aviut, em que a luz que reforma o influencia, que é chamada Torá, e trazer a sua alma para uma correção, para que possa receber um massar, uma tela, em cima do aviut crescente e ter intenção de doar. Este é o método chamado Torá, e com este método avançam os filhos de Israel, ou seja, aqueles que pegaram no método de Abraão e depois do acrescento de desejo neles, que absorveram através da escravatura no Egito. Ou seja, devemos entender, eles desenvolveram em paralelo, dentro da pessoa, o desejo de receber e a parte de Bina. E todo este período é chamado o período de escravatura no Egito. E ao mesmo tempo a humanidade também se desenvolveu, enriqueceu, chegou a um ponto em que o desejo de receber a parte de Malhut em oposição a Binah continua a crescer. E as centelhas de Binah não são sentidas neste vaso estilhaçado de Malhut nas nações do mundo. Ou seja, existe Israel, em que a parte de Binah aparece sobre Malhut, e a pessoa desperta para fazer a correção nas nações do mundo, que ainda não têm a revelação de Binah, mas Malhut controla o desenvolvimento do homem. E quando os filhos de Israel recebem o método, chegam a um estado em que podem construir o primeiro templo, alcançar Morim da Neshama, e vivem neste mundo de acordo com o que acontece neste mundo, e estão na terra de Israel. E o que é que isso significa? Tal como dissemos, que o mundo de Adam Kadmon, e existe o mundo da Atzilut, Beriah e Atzirá, todos os mundos espirituais, são de facto uma expansão da forma espiritual na matéria, da força espiritual dentro da matéria e de acordo com o Aviut. Portanto, todas as diferenças nos mundos é a diferença do Aviut na matéria, mas a forma é a mesma forma de doação. E, portanto, o mesmo no nosso mundo. Embora a matéria aqui seja uma matéria egoísta, inanimada, vegetativa, animal e humano apenas têm a força da atração para receber para eles próprios, que são as formas biológicas devido às formas animais ou a nível falante, ou seja, intelectual, mental, até espiritual.
Portanto, é uma substância diferente, mas a forma da substância é a mesma. E, portanto, o mundo espiritual, tal como está construído, e como se fossem paralelos um ao outro, e, portanto, o último mundo, o mundo da Cia, também coloca uma impressão neste mundo. Portanto, não é que exista uma conexão direta entre os mundos, mas a mesma forma acontece neste mundo. E, portanto, de acordo com a forma como este mundo avança no desenvolvimento da sua matéria, portanto, a forma que se torna revelada é cada vez mais semelhante ao mundo superior na sua cópia. E esta é a razão pela qual, neste mundo, existe também uma divisão que é semelhante ao mundo de Abia. Ou seja, a parte da Atzilut ainda não foi concretizada neste mundo, mas as partes de Bina, as partes espirituais de Bina, na cópia deste mundo e na sua conexão com Malhut, criam lugares que são aparentemente mais sagrados. Não são sagrados em si próprio. A santidade é trazida pela pessoa, mas a relação entre estes lugares é um tipo de réplica da relação entre Kedushá e Klipá que existe nos mundos espirituais. Portanto, tal como no mundo de Briá há algo chamado o Templo, Monte Moriá, Jerusalém, Israel, eu escrevi aqui também a terra de Israel em Razé de Biná, e a parte inferior de Biná é o Jordão, e Malhut de Briá é Síria, e até o Razé de Yetzirá é Babilônia. Ou seja, até o Razé de Yetzirá. Isto são áreas que correspondem nos mundos espirituais em Bia. Ainda existe uma influência de Kedushá de Atzilut. No entanto, as partes que são abaixo do Razé de Yetzirá já pertencem à secção das Klipot, Madora Klipot. E para nós é chamada no estrangeiro, ou seja, estão mais longe da Babilônia. E isto toma forma no nosso mundo como a conquista de rei David. David conquistou tudo até Razé de Yetzirá, até onde há o governo de Malhut da Atzilut, e de forma correspondente foi o que o rei David conquistou. E de acordo com a revelação dos Rashimon, o povo de Israel chegou a um tempo em que podem construir um templo, ou seja, chegar à terra corpórea de Israel, de acordo com o seu estado espiritual. Portanto, chegam à terra corpórea de Israel, constroem o templo. E isto já é a revelação de Mochen de Raya neles, na sua alma, e neste mundo é chamado o primeiro templo. E, portanto, existem neste estado, é o estado mais elevado de sempre até à altura, que apareceu de cima para baixo. Nós ainda temos de compreender tudo o que se torna revelado desde Adão Arishon, através de Abraão, através da sua descendência, através dos seus estudantes. Tudo isso ainda é a concatenação de cima para baixo. E nós falamos nisto, na corporeidade é necessário que exista o mesmo processo como na espiritualidade, mas este processo aqui ainda não se materializou. Portanto, tal como desenvolvemos de cima para baixo, este é o mesmo processo aqui, de puro até ao mais espesso. Portanto, o desejo de receber ainda está a crescer, também cresce nas nações do mundo, bem como Israel. E então o povo de Israel começa a perder o seu nível elevado do primeiro templo,
e chegam a um estado em que dividem em duas partes principais, Judá e Israel, e chegam a um estado ah, de anos antes da Era Comum, em que as 10 tribos são exiladas da terra de Israel e desaparecem. Isto significa que existe uma conexão das partes de Binah que começa com as partes de Malchut, ou seja, uma conexão entre Israel e as nações do mundo. E então elas desaparecem. Estas 10 tribos aparecerão mais tarde, no final do exílio. E este período das nações do mundo é correspondente a este aparecimento do politeísmo, o início das religiões orientais, Buda, Confúcio, da Índia até à China. Lao Tzu, e há vários filósofos que florescem neste ponto, e os fundadores das religiões orientais, e os ocidentais começam a descobrir os seus estudos e revelações. E foi quando esses sistemas de crenças e religiões foram formados. E nessa altura, nas nações próximas de Israel, começou a filosofia. Os profetas que estavam envolvidos na sabedoria da Kabbalah tinham conexões com os gregos, com os vizinhos, por assim dizer, e houve alguma partilha do seu material acerca da percepção da realidade que o povo de Israel tinha, e este passa para as nações do mundo através desta forma, porque eles ouviram falar do conhecimento por um lado, mas por outro lado ainda não tinham o conhecimento do mundo espiritual, porque os Reshimon de Binah ainda não se tinham manifestado neles. Então, essencialmente, copiaram o conhecimento da espiritualidade para a matéria corpórea. E esta é a distorção que chamamos filosofia, é daqui que advém. Ou seja, em última análise, todo este desenvolvimento chegou ao estado da ruína do primeiro templo, onde a divisão na nação continuou, não só a divisão entre as 10 tribos e as 2 tribos e o exílio das 10 tribos, mas também a divisão dentro das partes que permaneceram. Falamos que foi o que aconteceu entre os Tzedokim e os outros, e como trouxeram. Bem, o que aconteceu no exílio da Babilônia? Os 70 anos, e eles vieram daí. Esse foi um exílio para uma redenção rápida. O exílio da Babilônia foi uma espécie de purificação que acontece correspondente aos 2 Partzufim de Nicodim que se estilhaçaram, e depois, quando começaram a construir o segundo templo, que foi de facto construído pelo filho da rainha Esther e o rei Asveros, e portanto neste exílio prepararam para receber Morim de Neshama ao nível do segundo templo. E então no segundo templo, quando começaram a corromper isso, quando começaram as corrupções aí, isso trouxe a elevação dos romanos. E então começa o Império Romano. E está escrito: se um cai, o outro eleva-se. Isto é relativamente à Clipá e a Kedushá. Portanto, se olharem ao longo da história, sempre que Israel perde a Kedushá, perde a correção,
imediatamente à prosperidade nas nações do mundo, mas não a boa parte das nações do mundo, mas a pior parte entre eles. E isso estabeleceu o Império Romano, até que chega para conquistar Israel novamente. E de Israel descem a um nível tal que não podiam pertencer à terra de Israel, ou a Jerusalém, ou ao templo. E então os romanos vieram e destruíram o templo físico. Claro, estamos a falar do templo físico. Ou seja, o templo interior certamente que também foi destruído nos corações do povo de Israel, ou talvez até antes, tal como o Rabi Akiva lhes ensinou, ama o teu próximo como a ti próprio, e ele direcionava-se para corrigir esta distorção que estava a acontecer, que estava a tornar-se revelada nas almas de Israel, não conseguiu fazê-lo, e então aconteceu a ruína na espiritualidade primeiro e como resultado disto na corporeidade também. E no fim deste período recebemos o livro do Zohar. E foi escrito que precisa de ficar revelado no fim do exílio. Este longo exílio. E, portanto, como resultado do declínio, da queda do povo de Israel, da espiritualidade, completamente, que não acontecia desde o tempo da Dama Rishon. Desde o tempo da Dama Rishon, começou gradualmente a tornar-se revelado. E depois existem as almas do povo de Israel que tinham esta altura espiritual e perderam-na. Tinham e perderam a sua realização espiritual, a sua consciência. E então estas centelhas de Kedushá, que através do estilhaçamento entraram no Malchut, causaram a formação das religiões. Do lado direito temos o Islão, do lado direito é o cristianismo, e o povo de Israel caiu da sua religião natural, que é a sabedoria da Kabbalah, para uma religião externa, que é o judaísmo como o conhecemos hoje, com todos os seus costumes neste mundo, que são essencialmente uma réplica, mas não mais, no que diz respeito à espiritualidade. O exílio continuou porque esta clipa à esquerda, o cristianismo, conquistou Roma e através de Roma expandiu para o resto do mundo. Depois tivemos todo um processo aqui que é muito complexo, não vamos poder clarificar tudo agora, mas é um processo que, em última análise, acerca da expressão da relação entre Malhut e Binah nos Rashimon. Portanto, enquanto o povo de Israel existe entre as nações e as nações precisam de ser aproximadas, quando o povo de Israel se tornam revelados nessa forma, o povo de Israel tem que viajar por todas as nações na corporeidade, tal como estes pedaços precisam de mais tarde tornar-se revelados da corporeidade para a espiritualidade. E, portanto, precisamos de compreender que tanto o cristianismo como o islamismo são formas anteriores, tal como o judaísmo durante o exílio também existe. Isto são formas preliminares até à verdadeira essência da religião se tornar revelada, a religião da doação, que é o que Bala Sulam fala nos escritos da última geração. E este exílio continua. E o povo de Israel vai por Espanha, Alemanha, outros países europeus, países árabes, muçulmanos, e ao todo
alcança o templo, os tempos medievais, onde o desejo de receber agora aumenta. Existe o tempo aqui onde que cozinhou todo este futuro da humanidade. Pensemos nos tempos medievais como o tempo em que nada aconteceu, mas é na verdade o oposto. É onde as fundações para o desenvolvimento da Renascença e todo o outro desenvolvimento egoísta, tecnológico, etc., que depois floresceu depois do período iluminado, já no século XVII. E junto com toda esta história, temos que olhar para o desenvolvimento primordial entre este tempo da escravatura e os tempos medievais e, digamos, o tempo do capitalismo, etc. E no que diz respeito às religiões, as religiões que foram fundadas como resultado do exílio de Israel e a queda de Israel da espiritualidade para a corporeidade, isso criou o Islão e o cristianismo. Ainda temos de considerar aqui um avanço no que diz respeito ao estado anterior, porque se o estado anterior era o politeísmo, ou seja, múltiplos deuses, múltiplas forças, múltiplos sistemas de crenças, aqui ainda se podemos lhe chamar a fé numa força. Não é exatamente o caso, mas ainda assim acontece. E mais tarde vamos compreender o que acontece através deste tipo de transições e transformações. E então a humanidade avança, passa por tempos de fanatismo, como nos tempos medievais, onde ainda não está consciente, mas começa a conectar-se a alguma força superior, sem compreender exatamente como. E depois, no fim, através do crescimento do ego, chegamos aos tempos da Renascença, onde a cultura começa a prosperar, a cultura humana, e começa a desenvolver-se o homem como aquele que controla. O ego cresce. E, portanto, neste estado, o estado de Adam Arishon, ou um pouco depois, o eu do humano quase que não estava lá. O humano vivia em cavernas, na natureza, e quase não havia diferença entre ele e a natureza, porque o seu desejo de receber o seu ego era muito pequeno. E então, mais tarde, a partir de Adão, onde as grandes cidades foram feitas, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, toda essa cultura, as pessoas começaram-se a identificar com a sua cidade, com a sua tribo, com a sua família. Ou seja, começa a sentir o seu eu versus o seu ambiente muito mais. O ego cresce. E então, quando alcançamos os tempos da fé numa força superior, de acordo com isso, o humano pensa em si próprio como aquele que está no controle, aquele que é especial, um face ao outro. E enquanto o ego cresce, a pessoa redefine os deuses também como a si próprio. Portanto, o ego que cresceu depois cresce a um nível aproximadamente no tempo do século XVII, do tempo da iluminação, o ego cresce até a um ponto em que o homem começa a pensar que a força superior não é o mais importante, mas o eu, isso é o mais importante. E aqui começa uma revolução dentro do humano, onde começou o ateísmo. Verdadeiramente, a pessoa começa a deixar de estar conectada de forma cega à força superior e pensa acerca dela como o centro da realidade. E então começa
a revolução industrial, desenvolvimento tecnológico, a pessoa começa a sentir que tem que conquistar a natureza, conquistar o seu ambiente. E a revolução industrial, em que uma coisa depende da outra, quanto mais forte a pessoa se torna, mais forte o seu eu se sente, e a pessoa avança, e vemos como a pessoa começa a de passar do dinheiro e honra para o conhecimento, quer ver-se acima da natureza, acima da realidade. E então começa este período antropocêntrico em que o homem é o centro da realidade. E para além disso, onde para de pensar em si própria desta forma, também para de acreditar em todo tipo de rumores, por assim dizer, ou factos entre aspas. Começa a colocar a sua experiência, a sua pesquisa da natureza e da sociedade humana como um facto. Esse torna-se um facto em vez das crenças. E isto leva-nos à última fase do desenvolvimento humano, onde o povo de Israel vem com a assimilação e a deterioração, chega à forma final que nunca aconteceu na história até o início do século XX, quando os filhos de Israel deixaram a educação da Torá na corporeidade, todo tipo de costumes, porque o desejo de receber Malhut cresce acima de Binah nas almas estilhaçadas, e então as almas começam a mostrar uma corrupção nelas. E então alcançam um estado, tal como sempre, da maior corrupção, da maior escuridão. Começa a manifestar o estado que é apropriado para a correção. E na corporeidade vemos o regresso à terra de Israel, tal como Bala Sulam escreve, que há uma doação do alto da terra de Israel, tal como foi a entrega da Torá no Monte Sinai. E agora é necessário receber a terra de Israel, receber a Torá e realizar a correção. E o método de correção aparece através de Rashbi, Ari, Bala Sulam, até aos nossos dias. E agora é, na verdade, o tempo em que a humanidade vê em todo o seu desenvolvimento que alcançou um estado em que está a fazer perguntas que não pertencem a este mundo, onde, embora na humanidade exista abundância e é possível criar uma boa vida na Terra, as pessoas não perguntam acerca desta vida. Elas perguntam algo que é superior a isto. Porquê que estou vazio? Porquê que me sinto mal? Embora, de acordo com isso, as pessoas hoje tenham coisas que a maioria das pessoas não tinha nas gerações anteriores. Têm comida, têm trabalho, têm casas, têm famílias. Ninguém vem para os matar do nascer do sol até ao pôr do sol, a humilhá-los, mas as pessoas estão insatisfeitas com a vida. Perguntam-se porquê que eu estou aqui, porquê que eu existo. Porque esta pergunta já não é acerca de prazeres corpóreos, dinheiro, honra, conhecimento, já não é nada deste mundo. E todas estas coisas que podem satisfazer a pessoa, mas as pessoas esperam um preenchimento desconhecido de algum lado. Portanto, a questão agora não é este período nesta vida, porque é que estamos a viver aqui, mas o que é que acontece comigo fora desta vida. E agora é a pergunta que permanece e as pessoas ainda não têm consciência dela e ainda não a compreendem. E aqui começa o período em que tem que receber respostas, e esta resposta pode vir apenas através da revelação da realidade adicional, onde nós existimos fora dos nossos cinco sentidos,
ou seja, de uma dimensão que percebemos noutros vasos, não nestes vasos. E estes vasos estão ocultos em nós, não estão revelados, temos que os revelar, temos que os corrigir, e neles vamos também revelar a realidade superior, onde também existimos. E existimos agora também, mas com exceção de que os nossos vasos corrompidos suprimem a sensação da realidade superior. E se os corrigirmos, os vasos vão sentir como existimos em ambas as formas da realidade em conjunto. Para que este fluxo da vida vamos senti-lo como um fluxo eterno, completo e na correção dos nossos vasos. Quando chegarmos a ela, temos de chegar a corrigir a nossa incorporação entre todas as nações. Primeiro, o povo de Israel arrepende-se através da luz que reforma, que apenas a sabedoria da Kabbalah pode trazer esta luz, tal como escreve o livro do Zohar. E então tem que ser revelado no final de todas as gerações. E quando o povo de Israel começar a corrigir-se, tal como escreve Baal HaSulam no final da introdução ao livro do Zohar, depois traz correção às nações do mundo, ser uma luz para as nações. E então todos nós, como um feixe, tornamos-nos um vaso para a instilação da luz da Shekhinah, da divindade, da luz do Criador, e essa correção passa por vários tikkun, correspondente a estes dois estilhaçamentos. Uma ocultação é a ocultação do doador e o outro, ocultação, é a ocultação dos prazeres espirituais. A pessoa passa por ambas as ocultações no estudo da Kabbalah, na disseminação da Kabbalah, atravessa o Mahsom, a barreira, que é o fim da corporeidade e entra aos mundos espirituais através da sua correção. Primeiro através da recompensa e castigo, em alcançar a realidade, a orientação do Criador como recompensa e castigo, e depois amor eterno, que é o mundo de Atzilut, e daí leva-se a Insof, e a final da correção, a alma da Dama Arishon que foi criada, e recebe a viúva adicional, até que a pessoa pode alcançar um estado em que é absolutamente semelhante ao Criador em doação, ou seja, onde o inferior, que é Zon simboliza o inferior para nós, alcança a percepção, ou seja, o seu aviut, a força divina, em cima desse aviut. E isto é o que aprendemos no mundo da correção, onde Zé Rampin de Atzilut tem uma núclea pequena, Rachel, e a grande núclea. Leia é, na verdade, a Rab de Ima. A pessoa chega ao desejo do Criador, que é a Rab de Ima, conquista este desejo, relaciona-se com o Criador desta forma também e, eventualmente, alcança um estado em que se torna semelhante e é o verdadeiro nível de Adam, semelhante ao Criador, e torna-se idêntica ao Criador ou semelhante ao Criador. E porque passou por este caminho por si próprio, também adquire o entendimento do pensamento da criação, de fazer bem às suas criações, ou seja, um nível de um estado que aparentemente existiu antes da sua criação. Ele está incorporado no pensamento da criação, onde ele é, na verdade, o resultado deste pensamento. Ele verdadeiramente eleva-se e torna-se semelhante ao Criador. E isto completa este propósito e este processo para alcançar o fim da sua correção. E depois disto, os cabalistas dizem-nos que passamos por outras ascensões. 6.000 anos do mundo existem, e então o sétimo milénio corresponde ao mundo de Atzilut, e depois o oitavo, sétimo e décimos milénio são Galgalta Absag, e depois os cabalistas dizem que depois disto há mais ascensões na realidade, mas nós não temos conhecimento delas.
Não recebemos conhecimento nelas, nem sequer em palavras, porque dizemos que é impossível expressar em palavras. Mas nos nossos Reshimon, todos estes estados, embora não estejam enraizados, vêm de uma raiz inferior, mas depois da correção que vai acontecer, e também certamente seremos recompensados com níveis mais e mais elevados. Este é basicamente o sumário que eu senti necessidade de fazer